Boa noite, Rose. Boa noite, Hamilton. Tudo bem com você? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo também. Pronta para Prontos, mais um? prontos aqui para mais um podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. E fala então do tema de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Hamilton. Seja muito bem-vindo você também aqui no nosso podcast Suas Orquídeas Lindas e Saudáveis. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada rumo a você ter a sua primeira orquídea linda, isto é, aquela orquídea que você mesmo cultivou com as suas próprias mãos, a orquídea dos seus sonhos. E o tema de hoje é encontrar e lidar com insetos invasores no orquidários, como caracóis e lesmas. Hum, isso deve ser uma coisa complicada. Elequento. E já começa com o tema, já é uma surpresa para mim, porque eu achei que eles eram bonzinhos, que eles eram do bem. Então, esse tema é para a gente entender qual é o efeito que eles têm nas plantas, como é que eles lidam com as plantas. Sim, à primeira vista parece totalmente inofensivo. Uma lesma, ela anda tão devagarinho, um caracol, ele anda tão devagarinho que se você for contar os passos dele, dá para você dormir uma noite tranquila, né? Mas essa vagareza deles, Hamilton, engana muito, porque devagarinho eles fazem um estrago gigantesco em uma noite sequer. Então a gente tem que ficar atento com esses insetos no orquidário, e para isso nós estamos aqui hoje, Hamilton, para dar uma esclarecida nessa situação. Então, pode-se dizer que tanto a lesma quanto o caracol, que eles são mineirinhos, que eles estão ali sempre discretos, é isso? É. Eles chegam devagarinho, chegam quietinhos, silenciosamente, e começa a fazer o estrago no orquidário. E nós não podemos permitir isso. Rose, esse tema não é, você não vai ensinar um super veneno para matar todas as lesmas e todos os caracóis do mundo, né? Não, amigo, seria muito fácil eu chegar aqui, passar uma receitinha e ir eliminando tudo. É a coisa mais fácil que tem. Mas não é por aí que a gente deve cultivar as nossas orquídeas, manter o nosso orquidário e manter todo aquele ecossistema que acaba sendo gerado em torno das nossas orquídeas. Porque, Hamilton, as orquídeas, sendo seres vivos, sendo plantas, elas vão vegetando ali no ambiente, seja um ambiente externo, seja um ambiente interno que a gente escolheu para cultivá-las, e automaticamente começam a vir seres vivos para morar no entorno das orquídeas e se beneficiar de tudo, do clima, da alimentação que nós damos, da umidade, enfim. E esses micro seres, né, micro seres vivos, eles vão de alguma forma ou nos ajudar, ajudando as nossas orquídeas, ou então nos prejudicar, tirando formas assim para eles se alimentarem e automaticamente se alimentando das nossas orquídeas, causando alguns problemas para nós. Então, esses seres vivos, minúsculos, alguns são do bem e outros nem tanto. E as lesmas e os caramujos não são nem tanto bons para as nossas orquídeas, não. E você falou bem que se você. A gente não pode simplesmente ir lá pensando no meio ambiente, é um elo de várias correntes. Se você vai tira um elo, a corrente se rompe, né? Sim, é uma cadeia alimentar. Dentro do nosso orquidário, de pouco em pouco, vai se formando uma cadeia alimentar também. E se nós destruirmos um inseto completamente, 100%, é fácil eliminar tudo, mas ele vai fazer falta para outros animaizinhos pequenos que se alimentam deles. Então, a gente tem que fazer um controle de forma que a gente não prejudique totalmente aquele ecossistema ali. A gente vai fazer um controle para a gente manter as nossas orquídeas crescendo saudáveis, mas sem prejudicar os insetos, aqueles pequenos seres vivos que também precisam se alimentar, porque eles fazem parte de uma outra grande cadeia alimentar até chegar em nós, os humanos,
Então, a gente não pode prejudicá-los 100%. Então, a gente tem que fazer o controle. E hoje nós vamos apenas conversar sobre isso, sobre como fazer esses controles e sem prejudicar as nossas orquídeas. Perfeito. Rose, e explica então por que que é uma oportunidade você entender, né, qual é o papel das lesmas, dos caracóis nesse ecossistema onde estão inseridas as orquídeas. Em primeiro lugar, Hamilton, a gente vai ter conscientização do mundo, né? Do mundo das plantas e do mundo dos animais, o que um tem relação com o outro e o que isso traz de benefício para todos, como um todo, né? Então, a gente tem que controlar esses ataques de pragas e, eventualmente, de doenças também, porque se nós tivermos um ataque de lesmas e caracóis lá no orquidário, eles vão prejudicar o desenvolvimento das nossas orquídeas, eles vão comer partes da nossa orquídea, eles vão tirar a beleza da nossa orquídea, e isso nós não podemos admitir. E fazendo o controle, a gente vai ter nas nossas mãos uma planta bonita, bem desenvolvida, sem prejudicar todo o ecossistema, mas a gente não pode eliminar todos de uma vez. E com isso, a gente vai desenvolvendo as nossas próprias habilidades, aquelas habilidades para a gente entender como que a natureza funciona como um todo. Tá. E você já teve situações onde houve uma invasão, uma infestação de lesmas, caracóis, e eu sei que você também tem bastante contato com outros orquidófilas, outros orquidófilos, e você conhece alguém também que teve essa situação de invasão, de proliferação, além do normal, se é que existe um normal, que até que você falasse disso também, se existe um mínimo aceitável e se teve uma situação em que passou desse mínimo, que teve uma infestação. Sim, Hamilton, aqui no meu orquidário, e faz uns 5, 6 anos mais ou menos, eu tive uma pandemia, na verdade, de caracóis e lesmas. E não foi só aqui no meu orquidário, foi quase que a nível nacional, porque eu acompanhava os meus amigos orquidófilos daqui da minha região, falando do mesmo tema, falando da necessidade de fazer esse controle dos caracóis que apareceram no orquidário deles, e eu via também pela internet muitas pessoas, muitos cultivadores, relatando o mesmo problema. Então, vamos fazer um comparativo com a pandemia do coronavírus, quando ela chegou e ela foi aumentando e tomou o mundo todo, né? Nesse ano passado, nesse ano que eu mencionei, há uns 5, 6 anos atrás, então, essa pandemia de caramujos e lesmas foi, assim, bem preocupante mesmo para muitos orquidófilos. E a gente teve que tomar medidas severas, medidas, assim, drásticas mesmo, para fazer o controle, porque a gente utilizava os substratos e, de repente, choveu bastante e, de repente, brotou caramujos, assim, nos vasos, no chão, caramujos que você não tinha noção de onde que vinha, parecia que vinham do além, assim. A impressão que eu tinha era que o substrato já veio contaminado e desenvolveu todos aqueles pequenos moluscos ali, prejudicando as nossas orquídeas. E não eram caramujos assim muito grandes, eram minúsculos. E os menorzinhos, quanto menorzinhos eram, piores eram. Então a gente teve que dar um jeito naquela situação até ter o controle total daquela infestação. Como na pandemia do coronavírus, até chegar àquele ponto de manter o equilíbrio e a gente contornar todo o problema. Então, foram meses, assim, bem preocupantes, até que a gente conseguiu fazer o controle dessa praga. Senhor. Como você falou, é uma praga mesmo, né? Porque você não imagina de onde vem, como começa, meu Deus do céu. E foi incrível, foi assim muito assustador mesmo, porque eu estou aqui no Paraná, eu ouvia orquidófilos lá do Ceará falando o mesmo problema. Então foi uma coisa que aconteceu assim
em muitos lugares, né? Eles se procriando e aumentando rapidamente. E às vezes a gente ficava assim sem entender como. Parece que veio do além. Parece que choveu caracol, né? Para todo É. o país inteiro. Uhum. Uhum. Então, a natureza é assim, de vez em quando a natureza traz umas pragas diferentes para cada região. Eu já vi aqui na minha região uma determinada infestação de piolhos de cobra. Eu não sei se você conhece esse De bichinho nomes, de nome, né? Engraçado que naquele ano, já faz tempo esse também, né? Aqui no sítio apareceu o piolho de cobra do além, assim, do infinito. Veio, assim, na propriedade, na lavoura, lá onde eles plantam soja, milho, essas coisas, tinha muito para todos os lugares. Então, automaticamente, eles vinham também para o quintal, para o orquidário, mas eu não tive problemas com eles no meu orquidário, né? Graças a Deus. Mas eu achei engraçado, cada ano assim aparece uma praga diferente. E é claro, todos têm que ir tomando as providências e fazendo o controle, os engenheiros agrônomos correndo daqui, correndo dali e resolvendo a situação até ter o controle total. E no orquidário, de vez em quando, acontecem umas coisas inusitadas assim também, principalmente com insetos. Às vezes é um que se multiplica muito rápido, às vezes é outro, e a gente vai dando um jeito. e como eles são pequenos, o ciclo de vida deles é relativamente curto. Tem, tem uma vantagem e uma desvantagem. Uma vantagem é que eles morrem logo, mas a desvantagem é que, como é curto, eles também crescem rápido, né? Alguns Então, sim, mas em relação aos caracóis e às lesmas, a gente tem que ficar muito atento, porque o ciclo de vida deles não é tão curto assim, Hamilton. O orquidófilo ele vai lá, vê um bichinho lá andando assim nas suas orquídeas, principalmente se ele for no período da tarde, final do dia, pouco antes do escurecer, quando esses bichinhos, esses moluscos, as lesmas e os caracóis começam a entrar em atividade. Eles dormem durante os dias eles ficam escondidinhos ou pelos cantos do orquidário ou dentro dos vasos das orquídeas. E no final do dia, eles começam a sair, a emergir e a procurar o seu alimento. Então, a gente não pode deixar, não pode descuidar deles. tá. E como é que as pessoas, porque eu vou tomar por base, para mim, eram bichinhos do bem. A gente vê nos desenhos lá o caracolzinho com as anteninhas dele, todo sorridente. E que outras crenças limitantes as pessoas têm em relação a lesmas e caracóis no tocante às orquídeas? A principal dela é que, ao ver um bichinho lá andando muito lentamente lá nas suas orquídeas, escalando os brotinhos das suas orquídeas ou os botões florais da orquídea, a pessoa pensa assim: nossa, ele é tão preguiçoso, ele anda tão devagarinho, ele não vai fazer nada. E a pessoa deixa passar, né? Ela não tem noção ainda do que aquele bichinho tão minúsculo pode fazer com a sua orquídea. Aí, isso ela não pode deixar acontecer. Nesse momento, ela vai pensar, às vezes ela nem sabe o que fazer com aquele bichinho, e o bichinho continua lá, e o resultado vai vir depois. A conta vem depois, né? É, E tem aquela história, isso você me responda se é mito ou verdade, de colocar sal nas lesmas que elas morrem. Isso é verdade? elas morrem sim, Hamilton, isso é verdade, mas aí a gente já vai estar descontrolando a própria natureza. A gente não pode ir salgando o bichinho e jogando ali pelo chão. Vai acontecer que a gente vai salinizar o ambiente ali. Esse sal ele vai acabar descendo para as correntes de águas que a gente sabe que tem lá debaixo da terra. Então a gente vai acabar gerando um outro tipo de problema. É por isso que a gente precisa ter conscientização da própria natureza, como que ela age como um todo. E aqui, no nosso espaço,
no espaço do nosso orquidário, a gente tem que fazer a nossa parte para a gente proteger a natureza. Não vamos, assim, estragar a natureza fazendo coisas erradas, como jogar sal no inseto que vai para o chão, esse sal ele vai descer para as correntes de águas, e isso é prejudicial. E aí o remédio acaba sendo pior, né? Acaba sendo pior, porque se você joga o sal ali no chão, ali, qualquer planta que você for plantar ali, depois já vai estar prejudicada. Ele vai descendo, é lógico, mas vai prejudicar outras coisas também. E se você faz isso no vaso, aí fica tudo concentrado no vaso, né? Sim, fica tudo concentrado ali. E um ambiente salino é impróprio para as orquídeas, vai queimar as pontas das raízes e vai prejudicar todo o desenvolvimento das orquídeas. E lá no final das contas, que é a floração que a gente tanto espera, não vai acontecer. Depois a pessoa chega e reclama: eu não consigo fazer a minha orquídea dar flor, minha orquídea não dá flor, eu não sei o que está acontecendo com ela. Então a gente tem que pensar nesses pequenos detalhes, né? A gente tem que observar. É a mesma coisa quando a gente vai passear na praia, tá lá brincando na água e de repente uma água viva gruda na nossa perna e você vai deixar aquela água viva continuar ali? A gente tem que tomar algumas providências. E com os caracóis e com as lesmas lá dentro do nosso orquidário, é a mesma coisa, a gente tem que tomar as providências, mas do jeito certo. No caso da água-viva, nem não dá nem para pensar em deixar ela na perna, né? Porque aqui eu nunca levei queimadura nunca sofri queimadura de água-viva, mas quem sofreu diz que a coisa é dolorosa, né? É igual quando você queima a perna num escape de uma moto, é a mesma coisa, dói bastante. Você já se queimou com Não, água-viva? não, mas já ouvi falar. E tem mais alguma crença limitante, Rose, sobre essa questão da interação e entre si, os dois se dão bem ou um acaba matando o outro, a lesma e o caracol? Eles se dão bem, assim, mais ou menos, mas o que eu ia falar há pouco tempo atrás é que os caracóis, eles não vivem tão pouquinho assim, igual a gente pensa. Um caracol ou uma lesma, isso conforme a espécie, porque existem várias espécies deles também, eles podem viver de meses até 2 anos. Ou, se eles forem bem tratados, bem alimentados, eles podem viver até 5 anos. Ou, se eles forem melhor tratados ainda, eles podem viver até mais que 5 anos. O funcionamento é igual para nós, Hamilton. Se a gente for bem tratado, bem alimentado, a gente tem possibilidade de viver mais de 100 anos. Com as lesmas, é a mesma coisa. Se a gente deixar elas fazerem a festa lá no nosso orquidário, comendo os brotinhos gordinhos, suculentos, aqueles botões belíssimos que está surgindo ali na nossa orquídea, cheio de nutrientes, as folhas também viçosas, se a gente deixar eles se alimentar disso, eles vão ficar cada dia mais fortes e vão gerar ovos fortes e filhotes fortes e assim sucessivamente. Então, a turma dos caracóis e das lesmas vão virar um exército, e a gente não pode deixar isso, a gente tem que dar uma enfraquecida neles, mas não assim, zerar a população deles, porque alguns pássaros se alimentam de caracóis e lesmas, alguns sapos também se alimentam de caracóis e lesmas, e lá fora, outros animais vão se alimentar desses animais, então é uma corrente, a gente não pode destruir todos 100%. A gente vai fazendo o controle. Isso se chama fazer um controle sustentável para que a natureza consiga viver de uma forma equilibrada. Perfeito. E nessa situação, eu tenho lá o meu orquidário e eu percebi que de vez em quando aparecia um ou outro, mas no último mês a coisa aumentou demais. Fala três ou quatro ou cinco, não sei quantos, erros que eu não posso cometer nessa situação. Você não pode deixar de visitar a sua orquídea ou o seu orquidário periodicamente.
Eu vou dizer assim, uma vez por semana, no mínimo, você precisa vistoriar as suas orquídeas para ver como que elas estão. O vegetal como um todo, desde as partes das raízes que você consiga ver, os bulbos, os brotos, os botões e as flores. Se estiver tudo bem, tá tudo ok. Agora, se você já começar a notar umas mordidinhas, umas partes comidas, aí você já tem que levantar a sua antena, dar atenção e pensar o que está acontecendo para depois tomar as providências. Esse é um passo. Esse período que você disse de 7 dias, ele não é um período à toa. Inclusive, levando em conta que esses bichinhos podem crescer mais rapidamente, se você passar mais do que isso, ele pode. Você não viu na visita anterior, e aí, se você demorar muito, quando você vai ver, ele já está grande e fortinho, já se alimentou bastante, né? Sim, sim. Se você notou pelo menos, um exemplar ali no seu vaso ou no entorno ali, você já tem que ficar atento, porque um caracol, uma lesma, a gente sabe que eles são animais hermafroditas, ou seja, eles conseguem se procriar ou com o seu parceiro ou sozinhos, ou seja, um animal hermafrodita, ele tem os dois sexos na mesma pessoa. Então, a natureza proveu ele assim e ele é assim e ponto. Ele se multiplica mais rapidamente do que outros seres vivos que têm apenas ou o sexo feminino ou o sexo masculino. Então, a gente tem que ficar atento, porque se você pegou um ali em flagrante, você pensa assim, amanhã eu vou voltar aqui porque, de repente, o parceiro dele está aqui, ou o filhinho dele está aqui, e eles se multiplicam rápido também, porque às vezes um saiu para se alimentar e o outro ficou escondidinho lá, né? Ou outros, né? Então, nesse período, se você encontrou um elemento ali, você vistoria com mais frequência, volta no outro dia, dá outra olhada, examina a sua planta como um todo, por baixo das folhas também. Aí você consegue fazer esse controle, e de preferência esse controle manual. Aí fica mais fácil ainda. E os hermafroditas, eles têm uma vantagem na facilidade de se reproduzir, porque não precisa arrumar o parceirinho, levar para jantar, levar no cinema. Mas Ele mesmo já resolve tudo ali, né? mas a gente pensa que é assim, mas não necessariamente, porque eles procuram os parceiros, sim, eles têm os seus feromônios, os seus instintos sexuais. Então, eles procuram o parceiro e faz o acasalamento e geram seus ovos e os seus filhotes. Mas, na hipótese de ele não encontrar um parceiro, aí a natureza proveu ele dessa facilidade de ele mesmo se autofecundar. Mas, quando ele encontra os parceiros, eles têm os seus momentos românticos, e aí eles Exaustema. fazem mais filhotinhos ainda. Tá certo. E então você falou desse primeiro erro. E o segundo? O segundo é não fazer a sua caçada, principalmente noturna. Toda vez que você desconfiar que os caracóis ou as lesmas estão visitando o seu herdário, de preferência, faça uma caçada noturna. Pega uma ferramenta, pega uma lanterna, use o seu celular, pega a lanterna e vai lá vistoriar o seu vaso, mesmo que o seu orquidário seja ali na varanda ou lá fora no quintal. De preferência à noite, você bate a luz, você vê o insetinho ali andando, ele brilha, ele é muito bonito. E a gente fica assim até com dó de tirar ele da planta, porque ele é bonito, mas ele vai fazer um estrago. Então, clareando ele, batendo a luz, você vai ver que ele está ali. Então, retire, faça a remoção dele, não deixe ali. Tá. E quando você fala, você já falou várias vezes desse exame noturno, não precisa necessariamente ser de madrugada, né? Porque eles não usam relógio, é só escurecer, por Uhum. exemplo, 8 da noite, eles já estão ativos, né? Sim, começou a escurecer, eles já começam a ficar ativos. Aí abre o apetite deles, eles já vão jantar já. Tá certo. Erro número 3. Deixar o seu orquidário sempre sujo.
Então, isso a gente não pode. É a mesma coisa aqui na casa da gente. Se a gente deixar a nossa cozinha suja, a pia cheia de louça, o cestinho de lixo amontoado de cascas de frutas e de legumes, isso aí vai juntando moscas e as moscas vão procriando e a sua casa vai ficando daquela situação que ninguém gosta, né? Se você não toma cuidado com o seu banheiro também, é a mesma coisa. Lá no orquidário é a mesma coisa, a gente não pode ir deixando a coisa acontecer, as folhas das orquídeas ficarem ali amontoadas, e isso o que vai gerar? Vai trazer a visita dos caracóis para o nosso orquidário. Eles gostam de locais assim, sujinhos, eles gostam de umidade acumulada pelos cantos, e outras coisinhas mais que vai caindo pelo chão do orquidário e vai ficando, eles gostam muito. Então, a gente não pode deixar o nosso orquidário sujo. Quanto mais limpeza no nosso orquidário, melhor para as nossas orquídeas e para nós também, porque depois você volta para dentro da sua casa e você dorme tranquilo. Muito bom. Próximo erro, temos? Mais um aqui seria utilizar substratos de péssima procedência. Esse é um erro, sim, que é muito comum. Você quer comprar substratos mais baratos, mais em conta, para você conseguir encher mais vasos de substrato para você plantar mais orquídeas, mas aí você não pensa no resultado depois. Trazer um substrato para o seu orquidário de uma procedência duvidosa vai te dar dor de cabeça também, com certeza, porque você não sabe como que o fornecedor armazenou aquele substrato, se lá o local era sujo, se tinha insetos assim que se multiplicam, que deixam os seus ovos, como os caramujos e as lesmas, e aí você vai trazer problemas para você também, para o seu orquidário também. Isso não é o que a gente quer. Sempre que a gente procura alguma coisa que é muito barata, é para desconfiar, né? Porque Às vezes o barato, como dizem, né, entre aspas, o barato sai caro, aí você vai ver o resultado lá na frente. Você vai ter uma orquídea danificada, sem aquele desenvolvimento no tempo normal e acarretando o quê? A perda das flores lá na frente. Flores que você veria dali 6 meses, você vai ter que esperar 1 ano, 2 anos para ver aquelas flores, se você fizer o controle dessa praga depois que aconteceu esse episódio aí. e quando você diz da procedência do substrato, eu acredito que as lesmas e os caracóis são a menor consequência ruim que pode vir, né? Dessa mistura. Você não sabe de onde veio, o que misturou ali no meio, como é que foi produzido aquilo. É, As lesmas e os caracóis são o que de menos ruim pode acontecer. Pode ter coisa muito pior, né? O que sim, pode ter de pior aí, Rose? Que você tem sim. O que experiência? pode ter de pior, além dos caracóis, das lesmas e dos seus ovinhos que vão procriando depois rapidamente, são as doenças fúngicas. Se os fornecedores não cuidarem dessa parte de esterilização, o que vai acontecer? Você vai trazer outras doenças para o seu orquidário também, com certeza, que vai afetar as suas orquídeas, e aí vai te prejudicar, vai te dar prejuízo e vai estragar as suas orquídeas e vai tirar todo aquele potencial estético das suas flores. Rose, se um vaso estiver contaminado, por exemplo, por uma doença fúngica, essa contaminação ela pode passar para os outros vasos vizinhos? Sim, com certeza, porque os fungos eles têm um período de vida curto e a sua multiplicação é rápida. Os esporos de um vaso podem pular para o vaso vizinho e assim eles vão se multiplicando rapidamente. Sem falar que os caracóis, quando eles começam a atacar as suas orquídeas e você não toma providência, você deixa eles lá fazerem a festa, se deliciando lá com as guloseimas, que são as nossas orquídeas, aquelas partes, principalmente as mais suculentas das nossas orquídeas, que são os brotinhos, que é aquela parte que vai se desenvolver,
que vai te dar mudas das suas orquídeas, eles vão comer as mudas das suas orquídeas, e você vai sentir isso depois, você vai sentir a falta, você vai sentir que a sua orquídea não se desenvolve, que a sua orquídea não dá flor, aí você vai ter motivo realmente para falar, minha orquídea não dá flor, minha orquídea não cresce, minha orquídea está com as folhas feias, e assim vai. E um fator principal ainda é que, se no seu orquidário tiver uma planta com algum vírus e o seu caracol continuar passeando por lá, ele vai ser o vetor, o transmissor aquele vírus de uma planta para outra, e assim você vai ser mais prejudicado ainda. Então, a gente tem que tomar as providências. Se eu entendi bem o que você falou, eu vou tentar resumir em 3 passos para você até colocar em prática isso que você disse. Examinar as suas orquídeas com frequência, de vez em quando fazer isso à noite, não deixar o orquidário sujo e o que eu esqueci? Utilizar sempre substratos de excelente procedência. Substratos de excelente procedência, exatamente. Tem alguma entidade que controla isso, Rose? Ou isso vem pela prática? Ah, não vou comprar do fornecedor X porque eu comprei uma vez e veio com problema, e eu sempre comprei do Y e ele sempre tudo bem, as pessoas que compram dele gostam, nunca tiveram problema. Você tem essa. Hamilton, como qualquer produto que esteja no mercado para ser vendido, para ser comercializado por qualquer empresa, os produtores de substrato também, eles precisam ter licença, eles precisam ter a aprovação da Anvisa, o seu produto tem que ser passado por uma inspeção, até ele receber o selo de aprovação, né? Dizendo que aquele substrato você pode usar sem pensar, sem ficar pensando que ele está contaminado ou não. Ele tem um selo de procedência. Então, quando você compra de empresas idôneas, aí você fica tranquilo. E aí, Mas a gente sabe que no comércio paralelo existem muitas pessoas que produzem substratos e vendem no comércio paralelo mesmo a preços mais acessíveis. E aí é que mora a preocupação. é que mora o perigo, né? É. Rose, muito bom, muito bom. Nossa, você me esclareceu essa coisa aí dos já vou olhar diferente para os caracóis e para as lesminhas. Agora, eu não vou ficar com dó. Eu tenho uns amigos franceses que eles, eles criam escargot em casa para comer, né? E eu tive a oportunidade de estar na casa de um deles lá e ele fez uma noite. Eu nunca tinha comido. E é bom, é muito bom. Uhum. Mas esse caramujo, o escargot, ele é uma espécie diferente. Geralmente são espécies grandes, né? E esse Sim, dificilmente a gente vai achar assim, dando sopa no nosso orquidário. Uma outra coisa que eu queria mencionar também, Hamilton, é que às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu moro na cidade grande, eu tenho meu orquidário aqui na cidade grande, perto dos prédios, tal, e pensa assim, aqui não tem caramujo, não, nunca vou ter esse problema de lesma e caramujo. Mas a natureza provê qualquer espaço que tem vegetação desses pequenos insetos. Seja uma praça, que tem jardim, que tem muitas plantas, um bosque, se você tem um jardim na sua casa, ou seu vizinho tem um jardim, qualquer lugar que tem terra, que chove, que tem umidade, que as plantas cresçam, todos esses lugares são favoráveis a desenvolverem esses pequenos insetos. Então, não adianta a gente pensar que lá na minha varanda, lá no meu prédio, porque eu tenho as minhas orquídeas todas em vasos lá, não vai ter esse problema. Pode ter também, pode ter. Você, sem querer, sem perceber, pode levar um substrato contaminado e plantar as suas orquídeas ali, e esses bichinhos se desenvolverem ali também. E é assim, não é só em zonas rurais que existem esses pequenos insetos que
aumentam assim rapidamente. Então, nas cidades também tem bastante. Certo. Então, vamos tomar cuidado com isso. Sim. Rose, muito obrigado por mais essa super aula que você deu. E quando é que a gente tem os nossos encontros? Sou eu quem agradeço essa oportunidade também, Hamilton, de estar compartilhando alguns conhecimentos, e hoje principalmente sobre os caracóis e as lesmas. E a gente se encontra toda quinta e toda terça, às 20 horas. E eu espero todos vocês aqui na nossa próxima live, às 20 horas. Ok. Um beijo, Rose. Até a próxima live. Um beijo, Hamilton. Até a próxima live.